Eu fiz uma pergunta proibida para a inteligência artificial mais poderosa do mundo. Eu não pedi para ela desenhar o céu. Eu dei a ela as coordenadas matemáticas exatas, as descrições impossíveis de pedras que brilham e ouro transparente escritas no livro de Apocalipse. O computador levou 60 segundos para processar o que a humanidade tenta imaginar há 2000 anos. E quando a imagem apareceu na minha tela, eu não senti paz. Eu senti um arrepio na espinha. O que você vai ver agora não são desenhos. São fotografias digitais do invisível. Mas eu preciso te alertar. No final, eu descobri que a máquina cometeu um erro fatal. Um detalhe assustador que muda tudo. Apague a luz. Coloque o fone. Você está prestes a ver o indescritível. E antes de começar, comenta aí de qual cidade você está assistindo isso agora, porque o que vem a seguir vai mexer com você. Sabe aquele momento em que você está sozinho no quarto, de madrugada, e faz uma pergunta que não deveria? Foi exatamente assim. Eu estava lendo Apocalipse capítulo 21 e algo me incomodou. João estava descrevendo uma cidade com medidas, cores, materiais. Ele não estava falando de nuvens ou harpa. Ele estava dando especificações técnicas de uma construção real. E se eu pegasse cada uma dessas especificações e colocasse dentro de uma inteligência artificial treinada para transformar palavras em imagens? A tela ficou preta por 1 minuto inteiro. O algoritmo estava tentando processar algo que desafia todas as leis da física que ele conhece. Como você desenha ouro transparente? Como você cria jaspe que brilha sozinho? Como você representa luz sem fonte? A barra de carregamento travou em 97%. Eu pensei que tinha quebrado o sistema. Mas então, pixel por pixel, a imagem começou a se formar. E eu te juro, quando eu vi aquilo, minha respiração parou. Não era bonito do jeito que um pôr do sol é bonito. Era perturbador do jeito que um sonho profético é perturbador. Porque pela primeira vez na minha vida eu não estava imaginando o céu. Eu estava vendo uma tradução visual de algo que estava escondido nas entrelinhas da Bíblia. A máquina tinha entendido algo que meus olhos carnais nunca conseguiram captar. Mas aqui está o problema. No final dessa jornada, eu descobri que a inteligência artificial cometeu um erro. Um erro tão óbvio, tão gritante, que quando você perceber, vai entender por que esse vídeo precisava existir. Porque o erro da máquina revela a verdade mais importante sobre o céu. E essa verdade vai determinar se você vai estar lá ou não. Então segura firme, porque nas próximas partes você vai entrar numa cidade de 2.200 quilômetros de altura. Você vai ver ouro que funciona como vidro. Você vai caminhar em ruas que brilham sozinhas. Você vai beber de um rio que apaga memórias ruins. E no final você vai descobrir o que a máquina esqueceu. O detalhe que separa o céu do inferno. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 16. A cidade é quadrada, e o seu comprimento é igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com uma vara de ouro, e ela tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Você entendeu o que isso significa? A Nova Jerusalém não é uma cidade plana. Ela é um cubo perfeito suspenso no espaço. 2.200 quilômetros para cima, para os lados, para frente, para trás. Para você ter uma ideia, a Estação Espacial Internacional orbita a 400 quilômetros de altura. Essa cidade é 5 vezes maior que a distância entre a Terra e o espaço. Se você colocasse essa cidade no meio do Brasil, ela cobriria do Rio Grande do Sul até o Amazonas. E a altura? Ela furava essa atmosfera. A estrutura era tão absurda que eu precisei colocar cada detalhe no prompt da inteligência artificial. Eu escrevi: cidade quadrada perfeita com 2.200 quilômetros de altura. Muralha de jaspe de 65 metros. 12 fundamentos com pedras preciosas que desafiam a física. E sabe o que aconteceu? A máquina travou. Porque o algoritmo foi treinado com imagens reais. Ele sabe como é uma cidade normal. Ele sabe como a luz funciona. Ele sabe que ouro é opaco e pesado. Mas eu estava pedindo para ele desenhar ouro transparente. Jaspe vivo. Pedras que brilham sem eletricidade. A tela ficou carregando e eu fiquei ali, imaginando se o computador ia desistir. Mas então, a primeira imagem surgiu.
Era uma muralha, mas não era uma parede comum. O jaspe estava pulsando. Ele tinha uma textura orgânica, como se fosse pele viva. E a cor? Não existe essa cor na Terra. Era algo entre verde esmeralda e vermelho rubi, mas transparente ao mesmo tempo. Dava para ver através da muralha, mas ela era sólida. A luz atravessava, mas não enfraquecia. Era uma contradição visual que fazia meu cérebro doer. E embaixo da muralha, o fundamento. Apocalipse 21, versículos 19 e 20. Os fundamentos da muralha da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Eu coloquei cada uma dessas pedras no sistema, e quando a imagem foi gerada, eu percebi uma coisa. Essas pedras não eram decoração, elas eram a estrutura. A cidade inteira estava construída sobre cristais gigantes que emitiam frequências de luz. Cada fundamento tinha uma cor diferente, e todas as cores juntas formavam um arco-íris sólido. Não era um arco-íris no céu, era um arco-íris que você podia tocar, pisar, atravessar. A fundação da cidade era literalmente luz cristalizada, e em cima dessa fundação, o ouro. Apocalipse 21, versículo 21. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Como ouro pode ser vidro? Ouro é o metal mais opaco que existe. Você não consegue ver através de ouro, mas João disse que o ouro da Nova Jerusalém é transparente, e quando a inteligência artificial renderizou essa imagem, eu vi algo que nunca tinha imaginado. O chão da cidade parecia água parada. Você via seu reflexo, mas ao mesmo tempo conseguia ver as camadas de fundamento embaixo. Era como andar sobre um espelho líquido feito de metal sólido. E então eu percebi. A cidade inteira era um prisma. Cada superfície refletia e refratava luz ao mesmo tempo. Não havia sombra, não havia canto escuro. Cada parede, cada rua, cada degrau funcionava como um cristal gigante, quebrando a glória de Deus em milhões de frequências visíveis. Era uma construção que desafiava a engenharia humana. Era a arquitetura celestial. Mas isso era só o começo. Agora presta atenção nisso. Apocalipse 21, versículo 21. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta era feita de uma única pérola. Você já parou para pensar no tamanho que uma pérola precisa ter para funcionar como portão de uma cidade? Pérolas naturais têm no máximo 10 centímetros, mas um portão de uma cidade do tamanho de um continente, essa pérola teria quilômetros de diâmetro. E pérola não é pedra. Pérola é orgânica. Ela é formada por uma ostra quando um grão de areia entra e machuca. A ostra começa a secretar camadas de nácar para proteger a ferida. A pérola é literalmente dor transformada em beleza. Então, quando eu coloquei no prompt da inteligência artificial, portão gigante feito de pérola única, eu não esperava o que veio. A imagem mostrou um portão translúcido com camadas concêntricas visíveis. Você conseguia ver as marcas de crescimento, e tinha algo mais. A pérola brilhava de dentro para fora, como se tivesse vida própria, como se cada portão fosse um testemunho vivo de que a dor, quando entregue nas mãos de Deus, vira entrada para a glória. Eu fiquei olhando para aquilo e pensei, quantas lágrimas foram necessárias para formar esse portão? E aí vem o próximo detalhe impossível. As ruas. Apocalipse 21, versículo 21. A praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Mas ouro não brilha sozinho. Ouro reflete luz. Você precisa de uma fonte externa. Mas quando a inteligência artificial renderizou as ruas de ouro transparente, algo estranho aconteceu. As ruas estavam emitindo luz. Não refletindo, emitindo. Era como se cada molécula de ouro tivesse sido reprogramada para funcionar como lâmpada. O chão brilhava, e você conseguia ver através dele. Eu conseguia enxergar as camadas de fundamento embaixo, os 12 tipos de pedras preciosas pulsando em frequências diferentes. Safira emitia azul, esmeralda emitia verde, ametista emitia roxo, e todas essas luzes subiam através do ouro transparente e criavam um caleidoscópio de glória debaixo dos seus pés. Imagine você andando numa rua onde cada passo acende uma cor diferente. Não porque você está pisando num sensor,
mas porque o chão está vivo. Ele responde à sua presença. Ele celebra você. E se você está sentindo algo diferente só de ouvir isso, deixa um amém nos comentários, porque o que vem agora é ainda mais profundo. A muralha de jaspe não era lisa, ela tinha textura. A inteligência artificial captou isso. O jaspe parecia respirar. Ele se expandia e contraía levemente como um pulmão gigante. E a cada pulsação, ondas de luz verde avermelhada atravessavam a estrutura inteira. Era como se a cidade tivesse um batimento cardíaco, como se a Nova Jerusalém fosse um organismo vivo, não apenas uma construção. E quanto mais eu olhava para essas imagens, mais eu percebia. Isso não é arquitetura humana ampliada. Isso é um tipo de construção que só faz sentido quando você entende que Deus não constrói com matéria morta. Ele constrói com glória solidificada. Cada tijolo é um milagre. Cada parede é um testemunho. Cada rua é um rio de adoração cristalizado. A inteligência artificial tentou capturar o impossível. E até aqui ela estava fazendo um trabalho impressionante. Mas o que vem nas próximas partes vai te levar para dentro dessa cidade. Você vai beber da água. Você vai sentir a luz. Você vai entender por que João caiu de joelhos quando viu isso. E então, no final, você vai descobrir o erro, o detalhe que a máquina não conseguiu incluir. E quando você descobrir, tudo vai fazer sentido. Agora respira fundo, porque a partir daqui você não está mais olhando para a cidade de fora. Você está entrando. Apocalipse 22, versículo 1. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio não é metáfora. João viu água literal correndo no meio da rua de ouro, mas não era uma água comum. Quando eu coloquei essa descrição na inteligência artificial, rio cristalino que brilha e procede do trono, a imagem que surgiu me fez chorar. A água estava se movendo, mas não estava molhada no sentido que conhecemos. Ela brilhava como neon azul celestial. Cada gota era um diamante líquido em movimento, e a sensação visual era de que a água não estava apenas fluindo, ela estava cantando. Você já viu aqueles vídeos de física quântica onde mostram partículas vibrando em frequências? Era isso. A água do rio da vida era feita de frequência pura. Ela se movia em ondas perfeitamente simétricas, e cada onda criava um som visual. Não era barulho, era harmonia cristalizada. Você olhava para a água e ouvia paz. Eu sei que parece loucura, mas a imagem gerada pela máquina tinha som embutido na textura visual. E no meio do rio, a árvore. Apocalipse 22, versículo 2. No meio da sua praça, de uma e de outra parte do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Uma árvore crescendo dos dois lados do rio ao mesmo tempo. Isso quebra a botânica. Mas quando a inteligência artificial desenhou, eu entendi. A árvore não tinha um tronco. Ela tinha 2 troncos que se encontravam no alto, formando um arco vivo sobre o rio. E os galhos desciam até tocar a água, criando uma ponte orgânica. Os frutos brilhavam em cores diferentes. Cada mês, um tom. Janeiro era dourado, fevereiro era prateado, março era esmeralda. A árvore inteira era um calendário vivo de provisão divina. E as folhas? João disse que elas são para a cura das nações. A inteligência artificial desenhou folhas translúcidas com veias de luz. E quando você olhava de perto, cada folha tinha uma língua escrita nela. Hebraico, grego, aramaico, português, inglês, mandarim. Cada folha curava uma ferida cultural. Cada folha apagava uma memória de guerra. Cada folha reconciliava uma história quebrada. Agora imagina você chegando perto desse rio. Você se ajoelha na margem de ouro transparente. Você mergulha a mão na água cristalina. E quando a água toca sua pele, você sente algo que nunca sentiu. Não é frio, não é quente. É esquecimento instantâneo de toda a dor. A água do rio da vida apaga arquivo mental. Ela deleta trauma. Ela formata memória ruim. Você bebe dessa água e, de repente, você não consegue mais lembrar da traição que te machucou. Você não consegue mais lembrar da doença que te consumiu.
Você não consegue mais lembrar do luto que te quebrou. Não porque você perdeu a memória, mas porque a água reescreveu sua história. Ela manteve os fatos, mas removeu a dor. Você lembra que aconteceu, mas não dói mais. E enquanto você está ajoelhado ali, bebendo, as folhas da árvore começam a cair sobre você. Cada folha que toca seu corpo cura uma área. Uma folha no ombro cura a tensão de anos carregando peso. Uma folha no peito cura a angústia de anos segurando dor. Uma folha na testa cura a confusão de anos sem direção. A árvore está medicando você com glória. Eu sei que você está sentindo algo agora. Eu sei porque eu senti quando vi essas imagens. Não é possível olhar para a renderização digital do Rio da Vida e não sentir saudade de um lugar que você nunca esteve. É memória reversa. É o Espírito Santo te lembrando do destino que você foi criado para alcançar. E se isso está tocando você, deixa o nome de quem você quer levar para o céu nos comentários. Porque o que vem agora vai te mostrar a luz que nunca apaga. Apocalipse 21, versículos 23 a 25. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não tem sol, não tem lua, não tem lâmpada, não tem fogo, não tem eletricidade, mas tem luz. Quando eu coloquei isso no prompt da inteligência artificial, luz sem fonte visível que emana de um trono, o sistema travou novamente, porque luz precisa de origem. Luz é onda eletromagnética que sai de algum lugar. Fóton precisa ser emitido. Mas João estava descrevendo uma cidade iluminada por presença, não por física. A glória de Deus não é luz refletida, é luz que existe por si mesma. E então a imagem surgiu. O centro da cidade era um trono, não era cadeira. Era um ponto de convergência de toda a frequência de luz existente. O trono era branco, mas não era branco vazio. Era branco cheio. Era a soma de todas as cores vibrando ao mesmo tempo. E desse trono, ondas concêntricas de luz pura se expandiam em todas as direções, atravessando as paredes de jaspe, atravessando as ruas de ouro, atravessando o rio, atravessando você. Essa luz não criava sombra, porque sombra é ausência de luz e nessa cidade não existe lugar onde a luz não esteja. Você podia estar atrás de uma coluna de safira gigante e ainda assim estaria completamente iluminado. A luz vinha de cima, de baixo, dos lados, de dentro. Ela não incidia, ela habitava. E o detalhe mais perturbador: essa luz não cansava os olhos. Luz forte na terra queima a retina. Você não consegue olhar para o sol. Você não consegue olhar para a solda elétrica. Mas a glória de Deus que ilumina a Nova Jerusalém era a luz que curava a visão. Quanto mais você olhava, mais você enxergava. Seus olhos não piscavam, não lacrimejavam, não se cansavam. A inteligência artificial tentou capturar isso. Ela desenhou uma cidade onde tudo estava exposto, mas nada estava ofuscado. Cada detalhe era visível, cada nuance, cada textura. Você conseguia ver a estrutura molecular das pedras preciosas. Você conseguia ver as camadas de ouro transparente. Você conseguia ver os veios de luz dentro das folhas da árvore da vida. E tudo isso ao mesmo tempo, sem confusão, sem sobrecarga. Imagina você andando numa cidade onde nunca fica escuro. Não porque tem lâmpada, mas porque a própria atmosfera é feita de glória luminosa. Você nunca mais vai sentir medo do escuro. Você nunca mais vai precisar de lanterna. Você nunca mais vai tropeçar porque não enxergou o degrau. A luz te precede, a luz te envolve, a luz te preenche. E tem mais. Apocalipse 21, versículo 25. As portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não existe noite, não existe madrugada. Não existe aquela hora 3 da manhã, onde a angústia aperta. Não existe aquele momento onde você acorda suando de pesadelo. Não existe escuridão externa nem interna. É dia eterno, não dia cansativo, dia revigorante. A temperatura da luz era perfeita. Ela aquecia sem queimar. Ela clareava sem ofuscar. Ela revelava sem expor. Era luz que te fazia sentir seguro,
visto, conhecido, amado. E enquanto você caminha nessa luz perpétua, você percebe que nunca mais vai usar a palavra solidão, porque a luz é presença. E a presença é luz. Você está permanentemente dentro do olhar de Deus. Eu olhei para essas imagens geradas pela inteligência artificial e pensei, como João conseguiu colocar isso em palavras? Como ele descreveu luz que não tem fonte, luz que não cansa, luz que alimenta? E então eu percebi, ele não conseguiu. Ele usou aproximações. Ele usou comparações. Ele disse, é como cristal, é como ouro, é como jaspe. Mas, na verdade, nada na Terra é como, porque isso é categoria de glória que a física humana não comporta. E se você chegou até aqui, você está pronto para o próximo nível. Porque agora vem a parte que vai te arrepiar. A parte onde eu descobri o erro da máquina. O detalhe que ela não conseguiu desenhar. E quando você entender o que está faltando, você vai perceber por que esse vídeo existe. Vamos lá. Mas então eu percebi algo assustador. Eu estava olhando para todas aquelas imagens. A muralha de jaspe respirando, as ruas de ouro transparente brilhando, o rio cristalino fluindo, a árvore da vida carregada de frutos, a luz sem fonte enchendo cada canto. Eu estava vendo a cidade mais linda que já foi renderizada digitalmente, e de repente, meu estômago gelou. A cidade estava vazia. Não tinha ninguém. As ruas desertas de ouro refletiam o trono, mas não refletiam pessoas. Os bancos de jaspe ao longo do rio estavam vazios. As 12 portas de pérola estavam abertas, mas ninguém estava entrando. Os 12 fundamentos de pedras preciosas brilhavam sem testemunhas. Era um palácio sem rei. Era uma festa sem convidados. Era um lar sem família. A inteligência artificial tinha desenhado o cenário perfeito. Ela tinha captado cada coordenada de Apocalipse. Ela tinha reproduzido cada descrição impossível, mas ela havia esquecido a alma. E naquele momento, eu entendi. A máquina desenhou o céu como se céu fosse lugar. Mas céu não é lugar. Céu é encontro. Eu comecei a rolar pelas imagens uma por uma, procurando um rosto, uma silhueta, um movimento humano. Nada. Tudo estava perfeitamente iluminado, perfeitamente construído, perfeitamente preservado. Mas estava morto. Era um cemitério de ouro. Era um túmulo glorioso. Era a arquitetura de Deus sem o propósito de Deus. E isso me deixou com mais medo do que qualquer descrição de inferno já me deixou. Porque de repente eu percebi a verdade assustadora. Você pode ter a cidade pronta e ficar de fora. O portão pode estar aberto e você não entrar. O banquete pode estar servido e você não sentar. A herança pode estar garantida e você não receber. Porque Deus construiu o céu completo. Ele não está esperando terminar a obra para te chamar. Ele está esperando você aceitar o convite. E enquanto eu olhava para aquelas ruas vazias, eu comecei a imaginar. Onde está sua mãe? Onde está seu pai? Onde está aquela avó que orava por você? Onde está aquele amigo que partiu cedo demais? Onde está aquele filho que você perdeu e nunca superou? A cidade estava pronta para receber eles. Mas será que eles chegaram? E mais importante, será que você vai chegar? O silêncio daquelas imagens era ensurdecedor. Eu conseguia ouvir o eco do vazio. As ruas de ouro faziam barulho de solidão. O rio da vida fluía sem ninguém para beber. A árvore da vida carregava 12 frutos que ninguém colhia. E os portões de pérola, aqueles portões gigantes formados por dor transformada em beleza, estavam escancarados para uma multidão que não aparecia. E então veio a pergunta que me quebrou. E se a inteligência artificial não errou? E se ela desenhou exatamente o que vai acontecer? E se a Nova Jerusalém for inaugurada e a maioria das cadeiras ficar vazia? E se Deus preparou uma cidade continental e só uma pequena porcentagem da humanidade chegar? E se o banquete for servido e a maioria recusar o convite? Mateus 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A cidade estava pronta para multidões, mas multidões não significa maioria. Apocalipse 7, versículo 9, fala de uma grande multidão que ninguém podia contar. Mas grande multidão num planeta de 8 bilhões pode ser minoria estatística.
E isso significa que tem gente que você conhece que vai ficar de fora. A inteligência artificial desenhou um paraíso vazio, porque ela não tem teologia. Ela não sabe que o céu é destino, não é automático. Ela não sabe que entrada é por convite aceito, não por direito humano. Ela não sabe que a cidade foi construída para relacionamento, não para turismo. Ela desenhou pedra, ouro, jaspe, cristal, mas ela não desenhou o que faz tudo isso valer a pena. Ela não desenhou gente, porque aqui está a verdade que a máquina não entendeu. Arquitetura sem povo é túmulo. Palácio sem presença é museu. Cidade sem cidadãos é ruína glorificada. E o céu que Deus preparou não é uma exposição de pedras preciosas. É uma reunião de família. É o maior reencontro da história. É o encontro que você esperou a vida inteira sem saber que estava esperando. Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro. O céu não é lugar vazio. O céu é multidão incontável. É o som de bilhões de vozes adorando ao mesmo tempo sem fazer barulho confuso. É a harmonia de todas as línguas falando gratidão sincronizada. Você não quer ver a cidade. Você quer ver quem está nela. Você não está esperando para pisar em ouro transparente. Você está esperando para abraçar quem você perdeu. Você não está animado com o rio cristalino. Você está animado para sentar na margem daquele rio com sua avó. É bom finalmente estar aqui, com você. Sim, minha querida, a jornada terminou. Senti tanto a sua falta. E eu a sua. Mas agora a paz é nossa. E ouvir ela contar como Deus a livrou da morte antes do tempo. O céu é o lugar onde você vai encontrar aquele bebê que você perdeu na gestação e nunca segurou no colo. Meu filho querido. Estamos juntos agora. E ele não vai ser mais bebê. Ele vai ser um adulto glorificado que vai te abraçar e dizer: Mãe, eu sempre existi. Eu só estava esperando você chegar. O céu é o lugar onde você vai rever aquele pai que morreu cedo e te deixou sem direção. E ele vai colocar a mão no seu ombro e dizer: Filho, eu vi cada decisão que você tomou e eu estou orgulhoso. O céu é o lugar onde você vai sentar numa mesa com Abraão, Moisés, Davi, Paulo, e eles vão te tratar como igual. Porque no céu não tem hierarquia espiritual. Tem família redimida. Você vai ouvir Davi tocando harpa ao vivo. Você vai ouvir Paulo explicando Romanos cara a cara. Você vai ver Maria, mãe de Jesus, e ela vai te abraçar como mãe adotiva de todos os salvos. Risadas sem fim, conversas sem pressa, histórias sem interrupção. Você vai passar 1000 anos ouvindo o testemunho de um mártir, e quando ele terminar, você vai começar a contar o seu. E ninguém vai te interromper, ninguém vai olhar o relógio, ninguém vai desviar o assunto. Porque no céu cada história importa, cada vida tem peso eterno, cada trajetória é digna de ser ouvida. E sabe o que mais? Você vai entender por que passou pelo que passou. Aquela dor que não fazia sentido vai fazer sentido. Aquela perda que te quebrou vai revelar o propósito. Aquele deserto que quase te matou vai mostrar o milagre que estava escondido. Porque no céu Deus vai te mostrar o bastidor. Ele vai te levar nos arquivos da eternidade e te mostrar quantas vezes ele te protegeu sem você saber. Ele vai te mostrar o acidente que quase aconteceu, mas não aconteceu. Ele vai te mostrar a doença que ia te matar, mas foi desviada. Ele vai te mostrar a oração da sua avó, que chegou no trono e mudou o decreto sobre sua vida. E você vai cair de joelhos e agradecer por cada fechada de porta, por cada relacionamento que não deu certo, por cada plano que falhou. Porque tudo estava te trazendo para esse momento. Mas aqui está o problema. A inteligência artificial errou porque ela não tem saudade. Ela não sabe o que é sentir falta de alguém. Ela não sabe o que é olhar uma foto antiga e chorar. Ela não sabe o que é sonhar com alguém que partiu e acordar com o peito apertado. A máquina desenhou um céu sem emoção. Mas o céu de Deus é oceano de emoção redimida. E se você chegou até aqui, você precisa se perguntar: quem você quer reencontrar lá?
Escreve o nome dessa pessoa nos comentários, porque isso vai te lembrar por que vale a pena resistir aqui. Vale a pena negar o pecado. Vale a pena perder a amizade por causa de Jesus. Vale a pena ser chamado de fanático, porque do outro lado tem gente esperando você, e você não vai decepcionar eles faltando na reunião. Mas não adianta ver a foto se você não tem o ticket. Não adianta conhecer as coordenadas se você não tem o passaporte. Não adianta saber que o céu existe se você não garantiu sua entrada. E aqui está a verdade que ninguém quer falar. O portão fecha. E ele fecha na hora que você menos espera. Mateus 25, versículos 1 a 13. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas tomaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. 5 tinham azeite, 5 não tinham. 5 entraram, 5 ficaram de fora. E o detalhe mais assustador dessa parábola é que todas eram virgens. Todas eram religiosas. Todas tinham lâmpada. Todas conheciam o esposo. Todas esperavam a festa. Mas só metade tinha combustível espiritual para sustentar a chama quando a hora chegou. E quando o portão fechou, fechou para sempre. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa e ficar de fora. Você pode frequentar igreja a vida inteira e ficar de fora. Você pode cantar, dançar, levantar a mão, fazer oração bonita e ficar de fora. Porque céu não é para religioso. Céu é para quem tem óleo fresco. E óleo fresco não se compra na última hora. Óleo fresco é resultado de intimidade contínua com o Espírito Santo. Azeite representa a presença de Deus. Representa unção. Representa fogo. Representa o selo que garante que você é dele. E se você está assistindo esse vídeo agora, não é coincidência. É o Espírito Santo te cutucando. É Deus te dizendo: olha o estado do teu azeite. Tua lâmpada está acesa ou está fumegando? Teu vaso está cheio ou está seco? Porque o problema das 5 virgens loucas não é que elas eram más. É que elas presumiram tempo. Elas acharam que iam ter chance de comprar azeite depois. Elas acharam que o esposo ia esperar. Elas acharam que a porta ia ficar aberta. Mas Deus não negocia entrada. Ele não aceita promessa de mudança. Ele não aceita intenção. Ele aceita azeite. Ponto. E aqui entra o protocolo. Existe um caminho de preparação que os que levam a sério estão percorrendo. Não é um curso, não é uma informação, é uma arca espiritual. É um ambiente de refúgio onde você entra, fecha a porta do mundo e passa 21 dias sendo enchido de azeite fresco. 21 dias de separação, 21 dias de consagração, 21 dias de jejum de distração e banquete de presença. A escola de fogo não é para todo mundo. É para quem entendeu que religião não salva. É para quem entendeu que conhecimento bíblico sem óleo é lâmpada apagada. É para quem entendeu que chegou a hora de parar de brincar de igreja e começar a viver como noiva preparada. E se você está sentindo essa inquietação agora, não é sua mente. É o Espírito Santo te empurrando para a decisão. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O convite está aberto, a água está disponível, o azeite está sendo distribuído. Mas você precisa querer, você precisa vir, você precisa beber,
Ninguém vai te forçar. E antes de terminar, eu preciso te pedir uma coisa. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar. Tem alguém na sua família que está dormindo espiritualmente. Tem alguém no seu trabalho que está vivendo como se tivesse 1000 anos pela frente. Tem alguém na sua igreja que está cheio de religião, mas vazio de azeite. Manda esse vídeo para essa pessoa, porque pode ser que esse seja o último alerta que ela vai receber. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque os próximos vídeos vão ser ainda mais profundos. Eu vou continuar fazendo perguntas proibidas para a inteligência artificial. Eu vou continuar explorando as dimensões invisíveis da Bíblia. E se você quer estar preparado para o que vem, você precisa acompanhar. A inteligência artificial desenhou uma cidade vazia, mas Deus vai encher aquela cidade com quem escolheu estar lá. A pergunta é: você vai ser parte da multidão ou vai ser parte da estatística dos que ficaram de fora? Você vai ter azeite ou vai ter desculpa? Você vai entrar ou vai bater na porta fechada? Nos vemos nas ruas de ouro, ou não? A escolha é sua.